para abrir a gravação. Muito bem. Nós estamos iniciando o nosso estudo sobre cura interior, né, no dia de hoje. Começamos semana passada e hoje vamos dar sequência. E eu, antes de nós falarmos qualquer coisa, eu quero ler para vocês o que as pessoas definem como cura interior. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho, pessoas que vão na igreja dar seminários e que vão fazer esse tipo de trabalho nas pessoas ou com as igrejas, qual é o foco delas e o que elas falam sobre cura interior. E eu só vou ler, no caso aqui, algumas coisas que eles colocam para depois a gente ir para o nosso estudo propriamente dito. Olha só, eles dizem assim: a cura interior não é algo alcançado automaticamente quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Nosso corpo não é transformado quando somos salvos. Nosso QI não dá um pulo. Igualmente, nossos problemas emocionais, nossas feridas e traumas do passado não somem simplesmente. A cura interior não é algo recebido automaticamente quando somos batizados ou ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá mais poder, sentimos um renovo em nosso espírito, mas ainda precisamos de um processo de cura que atinja as nossas feridas. Vamos aqui adiante. A cura interior, normalmente, não vem em 1 ou 2 encontros. Se a pessoa estiver seriamente ferida ou traumatizada, requer um processo de 2 a 12 meses, dependendo do trauma da pessoa. Às vezes vem em diferentes etapas, segundo o que estamos prontos a suportar. Aí vem aqui. A cura interior, tipicamente, não é algo ministrado por um psicólogo, ainda que passemos por meses de aconselhamento. O psicólogo ou psiquiatra pode ajudar-nos a entender verdades chaves para as nossas vidas, mas com algumas exceções. É mais um facilitador do que um conselheiro que entra ativamente na alma da pessoa e acompanha de dentro para fora a dor e o mover curador do Espírito Santo. Vão guardando essas coisas, essas informações aí. Nós precisamos saber quando os problemas que estamos enfrentando vão além da nossa sabedoria e capacidade. Devemos ter alguém a quem possamos consultar e também indicar pessoas com problemas com as quais nós não estamos habilitados a trabalhar. A cura interior é a restauração da esperança daquele que pensou que estava perdido, dos relacionamentos que Deus, sempre quis para nós, do amor, da alegria pelos quais fomos criados e para os quais fomos criados, a restauração da imagem de Deus, da glória de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Restauração, que palavra mais bela, quando está imbuído nesta única palavra, glória a Deus. A cura interior é a restauração da alma ferida, pelos que demandaram e sugaram quando deviam nutrir e suprir. Guarda isso. Pelos que nos acusaram e nos abandonaram quando esperávamos encorajamento e lealdade. Pelos que nos atacaram e abusaram quando Deus os colocou para nos proteger e defender. Pelos que controlam e manipulam quando o chamado deles foi amar e servir. Pelos que nos afastaram de Deus, deixando-nos duvidando dele, quando deveriam ser espelho e representantes dele. Feridas profundas que só Deus pode curar, almas que só ele pode restaurar. A cura interior é a restauração da alma ferida por meio de reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades. Reconhecer nossas feridas, admitindo que essas coisas terríveis aconteceram e aceitando a imensa dor que causaram. Reconhecer nossas defesas, entendendo as barreiras ao amor e graça que construímos através dos anos.
os muros atrás dos quais nos escondemos. Reconhecer nossas responsabilidades, confessando nossa ira, nosso medo, nossa inabilidade de perdoar, nossas acusações, conscientes ou inconscientes, de que Deus nos abandonou em nossos momentos de necessidade. A cura interior é experimentar Jesus levando isso sobre si, essas feridas, estando conosco neste momento de trauma, sentindo nossa dor conosco, assumindo essas feridas, nos protegendo de muito ataque, perdoando os violentos, os opressores e abusadores, como justo e a quem pertence a vingança, ou seja, entregar a Deus a vingança. Então, essas são isso. Maravilha. Irmãos, essa é a base da qual as pessoas que falam sobre cura interior, elas ficam presas, elas ficam realmente amarradas a elas, dizendo que as pessoas precisam se curar, que aquilo que Jesus faz na nossa vida não é o suficiente para nos tornar pessoas novas ou pessoas restauradas na sua totalidade. Então, eles determinam a ideia, eles têm a ideia de que mesmo a gente se convertendo, mesmo Jesus sendo o Senhor nas vidas da gente, nós temos traumas e feridas que nós precisamos nem de um psicólogo, nem de um psiquiatra, porque esses também não vão conseguir fazer. Somente pessoas que conseguem nos guiar nessa questão da vida cristã, da oração, da prática, e é que nós vamos alcançar essa cura interior. E isso vai ser alcançado aí de 2 a 12 meses de reuniões, de tempo e de etc. Isso, para mim, irmãos, é uma bobagem. Eu não posso usar outra palavra senão essa. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque nós vamos ver algumas coisas aqui na Bíblia que a ação terapêutica... Primeiro, oração não pode ser uma ação terapêutica, né? Uma das coisas que nós devemos estar muito assim, atentos nessa questão da cura interior é a alegação de que ela vem com a ação terapêutica que eu faço, especialmente através da oração. E eu tenho que aprender a fazer oração de renúncia, que eu tenho que fazer oração de voltar ao passado. É por isso que nas curas interiores as pessoas fazem regressão. Já ouviram falar de regressão? É muito em voga essa coisa das pessoas fazerem regressão, voltarem, manipularem a mente das pessoas para que elas voltem lá atrás para lembrar de coisas que elas nem se lembram mais. As pessoas querem trazer à tona coisas que as pessoas nem têm mais, mas tem que fazer ressurgir para ser curado. Na verdade, amados, o que acontece com essa teoria e essa ideia de cura interior é que as pessoas elas vêm para a igreja e elas experimentam da salvação em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos falar da gente um pouquinho, vamos entrar nesse assunto assim, dessa forma. Quem aqui aceitou a Jesus como Salvador na sua adolescência, na sua mocidade? Faz um sinal aí com a mão. Ok. Outros aceitaram a Jesus já na vida adulta, não foi? Então, tem aqueles também que aceitaram a Jesus na vida adulta. Ok, temos aí pessoas assim. Ótimo. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você sofreu abusos, traumas, palavras? Você sofreu com a vida antes de ser crente? Sim. Todos nós tivemos os nossos embates, tivemos as nossas dificuldades, tivemos os nossos problemas. Não é verdade? É verdade. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Faz um sinal aí, só para eu ter uma ideia. Então, temos aqui um grupo de pessoas que são crentes há mais de 10 anos. Em mais de 10 anos de vida cristã, depois que você se converteu, você foi machucado por alguém, você foi ferido por alguém, você sofreu abuso, você sofreu traumas, você sofreu alguma coisa, até mesmo dentro da igreja?
Todo mundo balançando a cabecinha. Sim. Ou seja, irmãos, o lidar com as dores, o lidar com os traumas, o lidar com os problemas, é uma coisa que nós nunca vamos poder fugir disso. Então, quando nós nos baseamos nessa ideia de cura interior, lembra que a primeira coisa que eu falei aqui na semana passada foi sobre nós vivermos uma vida normal, nós podermos sentir o que nós sentimos, nós podermos vivenciar as dores que nós temos como sendo algo normal para nós, que nós não precisamos ser super crentes, que nós não precisamos estar bem o tempo inteiro, que nós não precisamos viver uma vida pseudo-cristã, aquela vida de triunfalismo, aquela vida de que sempre estou bem. Não, irmãos. Olha, ser crente não quer dizer que nós não vamos passar por desertos. Ser crentes não quer dizer que nós não vamos sofrer. Ser crentes não quer dizer que nós não vamos ter dores, sejam elas físicas ou emocionais. É isso que nós precisamos entender. O que as pessoas colocam aqui nessa ênfase à cura interior é dizer que, por causa dessas nossas dores interiores, nós não conseguimos viver uma vida cristã plena. Nós não conseguimos ter um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Que nós não conseguimos desenvolver aquilo que nós precisávamos ser. Nós sempre vamos ficar aquém, abatidos, sofridos, sempre guardando coisas em nosso coração. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. A Bíblia fala que nós devemos perdoar, não fala? Perdoai-vos uns aos outros. Isso é uma opção ou um mandamento? É um mandamento, irmãos. Então, eu não tenho que fazer cura interior para perdoar. Eu tenho que obedecer para perdoar. Entendem isso, irmãos? Entendem isso? Aí você pode falar, mas existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Sem problema nenhum. Existem pessoas que têm dificuldade em perdoar, existem pessoas que têm dificuldade em serem mais calmas e tem pessoas que têm dificuldade em fecharem a sua boca, tanto para falar como para comer. Tem pessoas que têm dificuldade com os seus pensamentos impuros, tem pessoas... Não é assim? Todos nós temos dificuldades em muitas áreas. E que Deus vai tratando em nós à medida que nós vamos caminhando nessa nossa vida cristã, nesse nosso relacionamento com Deus, à medida que nós nos deixamos ser tratados por Deus e nos entregamos nas mãos de Deus para sermos moldados segundo o seu querer. Agora, essa ideia de que... Sabe, irmãos, essa ideia de cura interior criou uma geração de crentes doentes, uma geração de crentes débeis, uma geração de crentes capengas, uma geração de crentes que precisam de muletas para sobreviver e para fazer as coisas. Uma geração de crentes onde essas pessoas estão simplesmente sempre necessitadas de alguém ou alguma coisa para dar a eles um suporte para que eles vençam. Enquanto a Bíblia diz, irmãos, que Cristo é suficiente para isso em nossas vidas. Olha só, irmãos, existe um escritor, e eu vou citar alguns nomes aqui, e ele está até na apostila aí anotado. Existem alguns nomes aqui que eu quero citar para vocês. Por exemplo, Alcione Emerick. Ele define cura interior da seguinte maneira: é a cura das lembranças e fatos dolorosos que, de forma direta ou indireta, afetam o nosso comportamento e nos trazem perturbação e angústia. Irmãos, a cura de lembranças e fatos dolorosos. Todos nós, ao olharmos para trás, vamos ter a imagem de alguma coisa que nos machucou, vamos ter lembrança de algo que nos feriu. Então, a cura, eu não preciso passar por uma terapia, eu não preciso ficar orando repetidamente, como se fosse um mantra, uma oração de renúncia, para que isso seja apagado da minha mente.
O que eu tenho que fazer é permitir que a ação de Deus haja no meu coração dessa forma. Sabe, amados, a cura interior começa a se processar em nós na medida que oramos. É isso que ele afirma. Especificamente colocando nossos traumas e amarguras diante do Senhor, rogando a cura. Existe uma outra pessoa chamada Beth Tapscott. Ela afirma assim: a oração pela cura interior exige muito tempo. Temos que dar a cada passo o tempo necessário. Ninguém deve tentar fazer essa obra a menos que disponha de pelo menos 1 hora. Geralmente é bom prever um período de 2 horas, sem interrupções. Sem interrupções. Olha só, eles ensinam, amados, que nós precisamos orar, orar e orar para obtermos a cura interior. E aqui nós vemos que eles falam o seguinte, que não basta apenas orar 1 hora, eu tenho que dispor de pelo menos 2 horas de oração. Vocês conhecem Hare Krishna, aquela seita Hare Krishna? Eu conheci o Prabhu, eu fui numa seita Hare Krishna, eu já era crente, mas eu fui lá participar, ver como é que era. Eu ganhei até o livro deles, o Bhagavad Gita, e eu li o Bhagavad Gita, o livro que eles têm como o livro base da fé Hare Krishna. E o interessante é que eles andam o tempo inteiro com, tipo como se fosse um terço na mão, e eles ficam o tempo inteiro falando um mantra. Hari Rama, Rama Hari, Hare Krishna, Krishna Rama, Rama Hari, Hari Hari, Hari Rama, Rama Krishna, Krishna Rama Hari, Hari Rama. E eles ficam isso o dia inteiro, o dia inteiro. É uma lavagem cerebral que eles fazem com esse tipo de mantra. Amados, isso que é proposto aqui, isso que é falado sobre a oração, como se a oração pudesse sarar a alma. Oração sara a alma, irmãos? Oração não sara a alma. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós acreditássemos que a oração pode ter esse efeito, nós estamos degenerando a fé evangélica numa religião sacramental. Sabe, amados, nós estamos falando que a oração é uma obra que nós praticamos para resolver um problema que nós temos. Irmãos, quem cura a nossa alma é o Senhor. Quem sara as nossas vidas é o Senhor. Nós não precisamos, irmãos, ficar orando 2 horas, renunciando e colocando feridas para fora, como se isso fosse a razão de nós sermos curados. Jamais, irmãos, nós seremos salvos ou libertados ou curados pelo tempo que gastamos em oração, porque nós não podemos obter salvação ou cura por nós mesmos ou por aquilo que nós fazemos. Sabe, amados, a salvação vem como resultado da graça de Deus por nós. É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E nada, nem ninguém, pode acrescentar nada a este plano de redenção. Hebreus, capítulo 10, versículos 12 a 14, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amados, Jesus ele falou na cruz, está consumado. Quando ele consumou, irmãos, ele consumou a obra completa. Quando ele pagou o preço total, ele falou, está quitado, está consumado, acabou. Não existe mais nada que precise ser feito para a salvação do homem. Para a salvação do homem. O grande problema, amados, é que nós pensamos o seguinte, que
Por que nós falamos que a teologia da prosperidade traz como subtema essa ideia de cura interior? A cura interior é uma subdivisão, é algo que é irradicado, é criado, é manifestado, é cria da teologia da prosperidade. Por quê? Porque cria a ideia nas pessoas de que nós, como crentes, nós não podemos ter lutas, nós não podemos ter dificuldades, nós não podemos ter traumas. Nós não podemos e não vamos lidar com isso. A ideia da cura interior, irmãos, é que, uma vez que eu faço uma oração de renúncia, eu acho interessante isso, irmãos, eu tenho hora que me dá realmente algumas coisas que me dá ojeriza. O que Jesus fez na cruz não é suficiente para me perdoar, para me limpar. Mas a oração que eu faço de renúncia, essa é suficiente para limpar a minha cura, me trazer cura. Quem é mais poderoso, irmãos? O Espírito Santo que entra em mim quando eu me converto? Ou a oração que eu faço, aquilo que eu tenho a chance de propagar e dizer, e que vai, então, gerar resultado? O que é mais forte, irmãos? Deus ou eu? Sabe? São essas questões que nós temos que entender dentro da palavra. É isso que nós temos que entender. Amados, é uma contradição flagrante com as Escrituras nós considerarmos, irmãos, que a ação de Deus por nós, ela não é plena, ela não é total, ela não é absoluta. Porque, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa que ensina e que dá essa questão de cura interior, quanto tempo precisa para isso? Eles não vão saber dizer quanto tempo. Eles vão falar de 2 meses a 12 meses, e às vezes mais tempo, porque você precisa ficar fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E aí você fala, mas espera aí, Jesus, quando entrou na sua vida, ele não te salvou por completo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2 assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação. Sabe, amados, a afirmação que a alma é libertada das angústias por um tipo de oração que renuncia aos males e que atuam contra ela é um contexto totalmente desconhecido na palavra de Deus. Não existe absolutamente nenhum exemplo, nenhum versículo bíblico, nenhuma oração em toda a Bíblia dessa forma. Da onde as pessoas tiraram isso? Da onde as pessoas tiraram essa ideia de que eu preciso fazer oração de renúncia? Irmãos, eu não tenho que fazer oração de renúncia, eu tenho que renunciar ao pecado. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos? Que o que contamina, irmãos, não é o que entra, mas é o que sai. Sabe, nós temos criado uma geração, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês já notaram como nós estamos criando uma geração de pessoas fracas emocionalmente? Nós temos uma geração emocionalmente fraca. É lógico, irmãos, por favor, a gente entende que muito daquilo que a gente sofria no passado, hoje, com os diagnósticos, ficaram mais patentes. Mas, irmãos, quem aqui da nossa geração, da geração de 60, de 70, de 80, eu vou mais longe, da geração de 90, quem é da geração de 90 para baixo, quem aqui não sofreu bullying na escola? Quem aqui não sofreu bullying na escola? Quem aqui não sofreu bullying em casa? Quem aqui não sofreu algum tipo de preconceito por ser gordinho, por ser, afrodescendente? Gordofobia, né? Xenofobia, tudo, agora é tudo assim, eu entendo isso tudo. Quem aqui, irmãos, não sofreu essas coisas todas? Quem aqui, quando eu era gordinho, chegava gordinho, tomava remédio para corticoide, irmãos. Eu tomava corticoide para asma. Eu engordava, para vocês terem ideia, em questão de 15 dias eu pegava até 9 quilos. Eu ficava igual, o meu rosto ficava assim, ó,
Aí o pessoal me chamava de mamãozinho inchado. Sabe? Eu chegava lá, ô mamãozinho inchado, porque o rosto ficava aquela... Irmãos, quem aqui não sofreu com isso? Meus irmãos me chamavam de cabeça de urubu. Olha aqui por causa, olha aqui. Falavam que o corte de cabelo que eu fazia, meus irmãos, cabeça de urubu, cabeça de urubu. Quando o meu queixo cresceu, irmãos, e saiu do lugar e foi ficando grandão, meu apelido era Queixada. Lá vem o Queixada. Tinha gente que não sabia nem meu nome, só sabia que eu era Queixada. Um dia, irmãos, eu estava dando um estudo bíblico na igreja. Eu estava dando um estudo bíblico na igreja. E eu falando sobre Sansão, que Sansão matou mil soldados filisteus com uma queixada de um burro. E aí um irmãozinho levantou a mão, amigo, falou assim, Elcio, quero falar uma coisa, por favor. Eu falei assim, Sansão matou 1000 com uma queixada de burro, imagina com a sua. Quantos ele não mataria de uma vez só, hein? Seria 2000 só de uma tacada, assim. Irmãos, isso na frente da igreja. Isso na frente da igreja. Vocês estão rindo, né? Vai rindo. Então, irmãos, olha só. Quem de nós não passou por isso tudo? Irmãos, olha nós aqui. Olha a gente aqui. Ah, tivemos traumas? Claro que nós tivemos traumas, claro que nós tivemos coisas que nós não gostaríamos de enfrentar, mas nós aprendemos a lidar com isso. Especialmente, irmãos, aquilo que nos magoava, aquilo que nos chateava, aquilo que nos feria. Quando Cristo entra em nossas vidas, em nossos corações, nós aprendemos e nós experimentamos aquilo que a Bíblia diz em 2 Coríntios, quando ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já ficaram para trás. Ou as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Irmãos, vocês acreditam que a Bíblia é a verdade? Então, eu acho que a gente precisa ler a Bíblia de novo com algumas pessoas. Porque se a Bíblia fala que ela é a verdade, e ela diz que Cristo Jesus faz de mim tudo novo, eu tenho que acreditar que tudo em mim é novo. É lógico, irmãos, que o crescimento cristão, que a vida cristã, que o desenvolvimento da vida cristã me leva a vivenciar, experimentar e crescer nessas coisas. Mas nós precisamos, amados, verdadeiramente compreender, verdadeiramente entender que não é oração quem vai resolver o nosso problema, porque oração não liberta e não traz cura. É a nossa fé em Cristo Jesus quem nos liberta. É a nossa fé em Cristo Jesus que nos liberta. E quando nós lemos aquilo lá no começo que eu li para vocês, que nós precisamos da cura interior para nos livrar dos traumas, nos livrar... Já percebeu que as pessoas elas só ficam presas ao passado? Ao passado. Enquanto Paulo ensina assim em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. A cura interior, irmãos, é reviver, é relembrar as coisas que nós deveríamos esquecer. E, irmãos, para você ter uma ideia, eu já vi seminários de cura interior onde eles pegaram, botaram uma pessoa dentro de um caixão, uma pessoa viva. Botaram uma pessoa dentro de um caixão com algodão no nariz e tudo lá, para mostrar, para a pessoa visualizar isso. E aí, eles vieram e falaram assim, nós queremos agora que você lembre de tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que teu pai fez que te magoou, tudo aquilo que tua mãe fez, teu marido fez, seu filho fez. Irmãos, e aí sabe o que as pessoas fazem? Aquilo que as pessoas já tinham esquecido. Elas têm que ir lá atrás, remontar os tempos e relembrar essas coisas e anotar. E aí a pessoa escreve tudo aquilo que magoou. Aí sabe o que as pessoas fazem no final? Agora você vai ali e você vai pregar essas coisas todas nesse caixão. Porque essa pessoa morta ali representa você.
Então, agora você vai pregar ali dizendo o seguinte: eu estou renunciando tudo isso, eu estou deixando tudo isso para trás, eu estou agora abrindo mão dessas dores, porque eu quero ser curado. Aí a pessoa vai lá e prega aquele monte de lembrança ruim ali, né? E aí ele está sendo curado. Irmãos, se Jesus não foi poderoso para curar ele, para tirar os traumas, para libertá-lo, para trazer a ele paz, paz no seu coração, irmãos, então não vai ser um caixão com a minha oração pregada lá que vai fazer isso. Aí eles falam que depois disso a pessoa está curada. Ok, eu faço 12 meses de cura interior. Sandra, vou pegar a Sandra de modelo aqui. Sandrinha está ali do lado do Marcelo. Eu imagino que viver com o Marcelo, quantos traumas você deve ter? Nossa, né? O Marcelo deve ter traumatizado muito nessa vida. Aí eu pego a Sandra, faço 12 meses. Ó, vamos pegar ali o máximo, tá bom, Sandra? 12 meses. Terapia, muita oração. Cada vez que a gente se reúne, 2 horas de oração, você dizendo, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio, e vai jogando tudo para fora, e vai jogando tudo para fora. Muito bem. 12 meses depois, você fala, nossa, estou curada. Deixa eu te falar uma pergunta, o Marcelo morreu? Ele vai continuar vivendo, ele vai continuar sendo um homem, ele vai continuar tendo falhas, ele vai continuar fazendo o quê? Ele vai continuar causando muita dor às vezes. Não é assim? Aí eu pergunto, mas quantos meses você vai ter que fazer cura interior depois desses 12 meses? Jesus ele fala o seguinte, irmãos, no mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por aflições nesse mundo. Agora ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu até fiz uma devocional hoje sobre isso, porque a gente vai preparando as coisas, né? Eu fiz uma devocional. É interessante que nesse texto, nesse versículo, em nenhum versículo bíblico diz vós também vencereis. Nós não precisamos vencer o mundo. Vocês sabiam disso? Nós precisamos ter fé naquele que venceu o mundo por nós. E é interessante que a Bíblia fala que aquele que vence o mundo, o que vence o mundo? 1 João também diz isso. A nossa fé. Toda vez que a Bíblia fala sobre vencermos o mundo, ele não fala sobre nós lutarmos contra o mundo. Ele fala sobre nós termos fé para vencer o mundo. Fé em quem? Fé naquele que venceu o mundo. Entendem isso, irmãos? Eu não tenho que vencer o mundo. A Bíblia fala que eu não tenho que amar o mundo. Mas eu não tenho que vencer o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Quando fala o mundo, fala desse sistema maligno, fala de todos os seus percalços, fala de todas as suas dores, fala de tudo isso. Eu não tenho que vencer. Jesus venceu por mim. Eu tenho que crer nele, que venceu. Agora, ele fala que ele vencer no mundo, nós, mesmo assim, passaremos por muitas tribulações, provações. Nós vamos passar. Neste mundo tereis aflições. Aflição, irmãos, é da alma. Ele fala, vocês vão ter aflições. Uma pessoa aflita quer dizer uma alma angustiada, uma alma aflita, uma alma que se preocupa, uma alma que às vezes passa por ansiedade, uma alma que sofre. Ele fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Olha, amados, o que nós devemos entender é o seguinte: sermos crentes não é estarmos livres de problemas emocionais e de traumas. Amanhã mesmo, alguém, um irmão, o pastor da igreja, pode falar algo que te machuca, que te magoa. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão podem fazer algo que te machuque e que se torne difícil para você perdoar. Isso não pode acontecer? Então, irmãos, todas as vezes que isso acontecer, eu tenho que fazer um tratamento de cura interior. Então, irmãos, quando a gente vê essa ideia de cura interior, nós entendemos uma coisa: a vida cristã vai ser constantemente em terapia. Vai ser uma vida cristã de terapia, de bengala
de tendo alguém para nos guiar, alguém capacitado. Aí eu pergunto, quem é esse ser tão capacitado para fazer isso? Quem é esse ser tão iluminado, tão, sabe, cheio de luz, tão assim, como vou usar um termo que o pessoal usa, espiritualizado para fazer isso por nós? Ele, então, também não tem traumas? Ele não tem, não, eu fui curado. Ah, mas ninguém nunca mais machucou ele? Ele já aprendeu a chave? Ele já aprendeu a receita? Então, é uma receita humana e não a ação do Espírito. Irmãos, nós precisamos vigiar quanto a isso. Nós precisamos entender uma coisa, amados, que a forma para sermos verdadeiramente livres não é renunciar os males que vêm de fora para dentro. Eu não vou ser livre, amados, renunciando aquilo que o meu pai falou, que meu irmão fez, que a minha mãe disse, que o meu tio deixou de fazer. Eu não vou ser livre renunciando essas coisas. Eu vou ser livre, amados, renunciando o pecado que vem de dentro de mim. É assim que eu vou ser livre. É resolvendo o problema do pecado do meu coração. Porque o que contamina não é o que o meu pai falou, não é o que minha mãe falou, não é o que o meu amigo falou, não é o que o vizinho falou. O que me contamina é o rancor que eu guardo no meu coração. É a ira que eu guardo no meu coração. É o pecado, é o perdão que eu não dou dentro do meu coração. E aí a gente usa a desculpa, eu sou assim. Já ouviram aquela música, uma música antiga? Agora eu esqueci o nome dela. Ela cantava assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, que as pessoas nunca me olharam com amor. Ela é toda errada por causa dos outros. Irmãos, já ouviram aquela música Restitui? Restitui. Que Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou. Deixa eu te falar, o que o diabo tirou de mim que eu não tenha dado? O diabo não tirou de mim, irmãos. Eu dei. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio roubar a minha vida, ele veio matar a minha vida, ele veio destruir a minha vida. Mas o diabo, irmãos, ele não pegou nada de mim que eu não tivesse consentido. Quando ele vai tentar a Jesus, quando o diabo vai tentar Jesus, ele fala assim: todos estes reinos eu te dou, porque os homens me entregaram. Somos nós que entregamos ao diabo o domínio, a condição de fazer sobre as nossas vidas o que ele quer. Então, irmãos, essa coisa de restituir, de devolver, irmãos, Deus não precisa me restituir nada, porque ele já me deu pela graça a vida eterna. O que mais eu quero? Dinheiro? Eu quero. Vai restituir o casamento. Irmãos, não é Deus quem vai restituir o casamento, é você que tem que correr atrás do prejuízo, porque não foi Deus que te deu o casamento, você que escolheu casar. Sabe essa ideia? Eu perdi. Vá atrás, conserte, faça o que é sua responsabilidade. Agora, Deus vai restituir. Irmãos, isso é besteira. Isso é besteira. Nós precisamos estar cientes de quem somos e como devemos agir. E a melhor forma de sermos verdadeiramente livres não é renunciando coisas que vêm de fora para dentro, mas é tratando com aquilo que temos dentro de nós, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. E eu vou dizer, irmãos, eu não preciso de 12 meses de terapia para que Deus perdoe os meus pecados. Porque ele fala que se eu pedir crendo, ele perdoa. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. É a graça, é misericórdia, não é o que eu faço. O ladrão da cruz, né? Já pensou aquele ladrão da cruz? Jesus vira para ele e ali os dois pregados, ele fala: lembra de mim quando entrares no teu reino? Ele fala: olha, eu vou lembrar, mas é o seguinte, eu vou tirar da cruz, você da cruz agora, você vai passar aí por 12 meses
de oração de renúncia por tudo aquilo que você fez, pelos traumas que você causou e aquilo que causou e tornou você um ladrão. Logo depois disso, então, você terá lugar aos céus comigo. Foi isso que Jesus fez, irmão. Olha, rapaz, hoje mesmo estarás comigo, não vou lembrar, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, ele foi simplesmente perdoado. Não precisou de nada mais do que isso. Agora, se o perdão de Deus não restaura a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, o que mais pode restaurar? E aí nós podemos entender uma coisa, só para encerrar e vocês poderem falar. Nós, mesmo passando por dificuldades, aí eu vou pegar o exemplo aqui da Sandra de novo, tá, Sandra? Que eu te usei como exemplo, vou usar de novo. A Sandra passando por dificuldades, passando por traumas, passando por lutas. Aí eu falei, usei o exemplo, né, brincando com o Marcelo, falando que ele causou esses traumas, aí passou, ele vai continuar fazendo. A pergunta é, mesmo com todos esses traumas, com todas as dificuldades, com todas as lutas, a paz de Deus no seu coração, ela acaba? Não. A paz que excede a todo entendimento. Paulo estava preso, sendo chicotado, e ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Gente, o que é isso? Paulo precisava fazer cura interior, não? A paz que excede... Irmãos, eu, Elcio Santos Duarte, pastor, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho lutas e vou ter até o final da minha vida. Pessoas podem me magoar, pessoas podem me ferir, pessoas podem me machucar. Isso ainda pode, e eu tenho certeza que ainda vai acontecer muitas vezes, porque sou humano e estou vivo. Mas isso não vai roubar a paz de Cristo no meu coração, a alegria da minha salvação, a segurança que eu tenho de que Jesus perdoou os meus pecados. Aí eu pergunto, que tipo de cura interior eu preciso? Vamos pensar nisso? Semana que vem a gente vai continuar falando o seguinte, nós podemos nos aliviar definitivamente das tensões? É possível isso? Aberto aí os microfones para quem quiser falar. Vamos lá, pode opinar, discordar se quiser, fique à vontade. Nós estamos aqui no nosso grupo de estudo, então vamos lá participar nesse momento quem deseja. E fez-se silêncio no céu. Que maravilha. Ou seja, ninguém tem nada a perguntar, falar, questionar ou acrescentar? Fala, Hudson. Não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu não estou... ninguém está te ouvindo, Hudson. Tá feio aí. Aí, peraí. Rodolfo, quer falar? Peraí, Rodolfo quer falar alguma coisa? Vai dizer que eu não estou escutando também, não. Não, ninguém está escutando, Hudson. Passou a vez. Agora eu fiquei até curioso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Além do Hudson, que não conseguiu? Hudson, ia ser só você aí, ó. Olha, leitura labial, vamos lá. Não está dando, não está dando, infelizmente. Fala, Marcelo. Eu ouvi falar em reiki, uma técnica de terapia. Já ouviu falar numa terapia chamada reiki? Já ouvi, eu tenho que me aprofundar mais, mas eu já ouvi falar. Então, o meu oncologista teve um período que eu chegava só reclamando lá de dor, né, de
cachaça, aquela coisa toda. Ele sugeriu o quê? Ele me sugeriu várias coisas. Lembra que eu contei um pouquinho que ele queria me dar um passe, né? E ele sugeriu isso aí também, mas ele falou assim, não tem nada a ver com religião, e não é macumba, ele falou assim, não é nada. Porque ele sabia que eu era evangélico, né? Aí eu fui lá, consulta, o doutor lá, né, deitou numa maca, com uma musiquinha tipo de acupuntura, com um incensozinho, de vez em quando um sininho, pim, assim, e pedia, né, para eu respirar fundo, e, e na hora que eu soltasse o ar, eu como se estivesse eliminando todas aquelas coisas negativas que eu pensava, né? Aí eu vi que ele queria, assim, de vez em quando ele falava em Deus, né? Mas, assim, meio sem fundamentos, assim, vamos dizer assim, do jeito que a gente fala na Bíblia, né? E aí eu fiquei lá quietinho, né? Eu falei, assim, e o conselho era, tipo assim, a gente se desligar mesmo de tudo e ficar lá naquela viagem lá. Então, assim, eu saí de lá assim, decepcionado. Eu não era... eu esperava que ele fosse fazer lá uma massagem, uma coisa meio que de fisioterapia, de relaxante, assim, né, e tal. E ele também quis falar que isso que eu estava sentindo, aquela fase ruim, né, era alguma pendência, né, que eu tinha com meu pai. Nossa, Ai. na hora que ele falou isso, eu falei, tudo, menos isso. Eu falei, meu pai faleceu e, assim, relação com meu pai, quase que eu falei para ele, você chutou mal para caramba, É. entendeu? Mas, assim, eu falei, vou ficar quieto, não vou falar nada, e foi uma experiência, mais uma experiência que eu tive nesse período, nessa minha caminhada, entendeu? Então, assim, o que eu achei, assim, um oportunismo, querer... ele falou também muito da fé, né? Então, assim, e tudo que ele está propondo, sem base em nenhum livro, como se fosse a Bíblia, a gente tem na igreja. É a oração, impor as mãos, exercer aquela fé que Deus falou para a gente ter, que Jesus falou para a gente ter. Então, assim, eu achei um oportunismo danado, tem gente ganhando dinheiro com, Ou assim, se aproveitando dessa situação das pessoas. olha só, Marcelo, não é só lá, não. Esses seminários de cura interior que essas pessoas dão também custam muito dinheiro. Essas terapias que as pessoas dão de 2, 12 meses, não fica você pensando que vai ficar de graça, não fica, não. Isso custa dinheiro, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. É um comércio. Agora, o interessante sobre isso é que nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, uma das formas de cura interior hoje, dentro das igrejas, e tem muito pastor entrando nessa de psicoterapia, é a hipnose. A hipnose. Irmãos, nós temos que ter cuidado com esse negócio. Olha só, enquanto a Bíblia fala que eu tenho que prestar a Deus um culto racional, o culto racional quer dizer que eu tenho que estar ciente do que está acontecendo quando eu presto um culto a Deus. As pessoas estão pedindo para eu me esvaziar de mim mesmo. Peraí, a Bíblia fala o quê? Quando o diabo diz que, quando Jesus fala que expulsa o demônio, casa vazia, vem outros 7 piores do que estavam. Sabe, amados? O interessante é que as pessoas falam dessa questão de desligar a mente. Desligar a mente. Olha só, isso que ele falou, tire as coisas negativas, pense no que é bom. Você não precisa ir lá para ler isso, não. A Bíblia já diz isso. Tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento. Está na Bíblia. Eu não preciso ir lá para um cara falar. Você não pode pensar em coisas negativas que você tem que... mas a Bíblia já me diz isso. Se a gente for crente bíblico, irmãos, é isso que eu estou falando. Este é o problema. As pessoas não conhecem Bíblia, não sabem Bíblia e são enganados, sabe, por esse tipo de pagelância, por esse tipo de ações que não procedem de Deus.
Pode falar, Marcelo. E a gente tem isso de graça, né? De graça. De graça. De graça. Jesus deixou isso de graça. Aí tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Hudson quer tentar de novo? Não. Zero, Hudson. Zero. Zero. Nós vamos orar para esse seu aparelho aí para ele voltar a falar. Não, beleza. Gente, infelizmente, a gente vai ter que parar aqui agora por causa do nosso horário. E pense sobre isso. Nós vamos estar conversando mais sobre isso. Porque, olha, é um assunto que está muito comum, muito em voga. E, às vezes, você pode pensar, olha, lembra o que eles falaram? Eles falaram que a questão da cura interior não é um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Nós não temos nenhum problema, irmãos, em você ter um profissional te acompanhando psicologicamente, psiquiatra, quando você está com distúrbio, né? Você precisa de profissionais aptos para te acompanhar, para te medicar, para te ajudar. Isso é medicina, irmãos, a gente não tem esse problema. Agora, essa ideia de que eu preciso de um guru para me guiar naquilo que eu preciso ser curado interiormente, que eu preciso, na minha alma, na minha relação, naquilo que Deus já propôs tratar conosco, que Deus já falou que age em nós, aí é um problema. Aí é um problema. Gente, vamos orar então? Olha, estamos aí. Pode falar, Marcelo. Só queria pedir... O som falhou. De oração. Lista de oração. A lista de oração? Incluir a minha sobrinha. Ah, tá. Depois você manda para mim, porque hoje a gente vai orar pelo grupo e aí eu ponho manda para eu botar na nossa lista de oração de terça-feira. Beleza? Jóia, então. Irmãos, nós vamos estar orando nesse